perdoar os pais. Você sabia que muitas pessoas não progridem, não evoluem na vida porque ainda estão presas a questões familiares com os pais? Vamos falar sobre esse assunto então? Canal Aprendendo sobre Mediunidade. Aqui é Anderson Gomes falando com você, para você que está chegando agora no canal. E para você que já prestigia o canal há muitos anos, muito obrigado. Muita gente fala, Anderson, eu estou desde 2017, desde 2019, 20, 21 aqui. Você que está há bastante tempo, você que chegou faz pouco tempo, sejam todos sempre bem-vindos. Bem, vamos falar desse tema interessante aqui. Por que eu vou falar desse tema? Bom, como vocês sabem que eu sou terapeuta, eu trabalho com a área de terapia de parapsicologia clínica, hipnose, ciências mentais, e nós entendemos também o contexto da espiritualidade dentro de tudo isso. Uma coisa que nós muito observamos em consultório, que aparece, né, dentro das reclamações, dentro dos reflexos das causas de certas situações, medos, crenças que são improdutivas, que são limitantes, vem a questão dos pais. Sim, dos pais, né? A gente sempre fala assim, mas pai, mãe é a base, né? É a família, claro que é a base, mas da mesma forma que a base, às vezes criam-se situações desagregadoras, situações dificultadoras, né? É claro que quando nós falamos pai e mãe de um modo poético, de um modo, né, tipo propaganda de Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas existe vivência de pessoas, vivência de seres humanos, que nós temos que contextualizar, entender. Então, muitas pessoas aparecem em consultório dizendo, Anderson, eu tenho tal problema, eu me sinto, por exemplo, né? Eu me sinto uma pessoa boba, eu me sinto uma pessoa sem forças, uma pessoa sem capacidades. E quando você vai investigar, lá na infância, era aquela criança que sempre era chamada de tola, de lenta, de lerda, ou ela presenciava comportamentos dos pais que eram negativos, seja com vícios, em relação ao pai, machismo, opressão da mãe, ou vice-versa, né? Opressão do pai, às vezes agressividades, né? do pai e da mãe buscando impor respeito através do medo, que é inadequado, né? Então, um inúmero de situações, e muitas pessoas já vêm com essa questão pronta, né? Culpando os pais, dizendo, isso tudo vem dos meus pais, se meus pais não fossem assim, eu não seria assim desse jeito, uma pessoa... N motivos, diferentes motivos de situações, por exemplo, uma pessoa que não progrediu na vida, uma pessoa que tem dificuldade de prosperar, uma pessoa que não consegue ter o respeito dos outros, uma pessoa que tem falta de coragem, tem muito medo de fazer as coisas, muito reprimida, às vezes reprimida sexualmente, né? Em questão de relacionamentos, dada a relacionamentos com dependência emocional, tá? Então, diversos tipos de situações que aparecem em consultório. Bom, aí o que eu faço sempre? Eu procuro entender o contexto daquela vivência, né? É claro, excluindo os casos de crime mesmo, agressão criminosa, tortura, abusos, não estamos falando destes casos, né? Não estamos falando desse tipo de situação. Observando esses casos que você cresceu naquela família tradicional, comum, como todo mundo conhece, né? E não é por se falar tradicional que é algo negativo. Não tem nada negativo de ser tradicional. É simplesmente um modo, é simplesmente um jeito, né? Então, o que acontece às vezes? Aquela pessoa, ela fica vinculada àquelas questões do passado e sente-se travada. Como se os pais, que às vezes os pais já estão até desencarnados, já não estão mais aqui nesse plano. Os pais já se foram. E a pessoa ainda está presa à voz do pai, à presença da mãe, né? Em qualquer situação. Ela desenvolveu reações inconscientes, respostas de emoção inconscientes em relação a certas situações da vida, de sentir medo, de se sentir ansiosa, de se sentir reprimida, né? Então, N tipos de situações diferentes. Bem, o que eu sempre explico? Qual é a orientação? Sempre nesses casos. Primeiro, você não é mais criança. O pai e a mãe ficaram lá atrás. Mesmo que eles estejam vivos, né? Estejam aí encarnados, vivos, eles estão lá atrás. Você não é mais aquela criança. Você tem reflexos,
mas você não é mais a criança. Você agora é um adulto. E aí isso se trabalha, no meu caso, com regressão, com hipnose, com vários tipos de práticas, para se resgatar, como as pessoas costumam falar, né? Resgatar a criança interior. É um jeito de falar essa questão de você revivenciar esse passado e você destravar lá atrás essas dependências emocionais, tá? Um outro ponto importante, que você não pode perder este ponto que eu vou falar agora, que é você compreender que o teu pai e a tua mãe, eles viveram em um contexto social, em um contexto histórico. Eles têm raízes familiares. Quando você olha para o pai e para a mãe, lembra que eu falei no início propaganda de televisão, né, do Dia dos Pais, Dia das Mães, propaganda de margarina, aquela família modelo ali, né, no café da manhã, que todo mundo sorri, todo mundo se respeita, todo mundo é gentil. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então nós criamos um modelo social, modelos que envolvem muitas vezes até a religião, né? Então, por exemplo, o homem, o pai, o homem austero, o homem sério, que é o protetor da família. E se você olha para o seu pai no passado e você não vê esse homem austero, protetor da família, provedor, já causa em você uma sensação desagregadora em relação à família. Porque, de repente, o pai era uma pessoa que vivia trabalhando, chegava em casa cansado e por trabalhar, às vezes, num serviço pesado, já bebia, chegava em casa, né, bêbado, e aí aconteciam brigas e, às vezes, até agressões, né? E aí, por exemplo, em relação à mãe, contextos religiosos que você olha para a mãe, deve ser, tem que ser, não deve ser, tem que ser a mulher pura, a mulher santa, a mulher que sofre, que rasga o próprio coração para poder prover tudo aos filhos. Modelos que nós criamos. Só que nós esquecemos que o pai e a mãe são pessoas antes de ser pai e mãe. Pessoas. Eles foram crianças também. Eles também tiveram os reflexos dos pais deles. Então veja que quando o pai e a mãe vai ter o filho, e o filho vai nascer lá naquela família, eles não recebem um manual prontinho dizendo assim, olha, este aqui é o manual para ser pai e mãe. Este é o manual da perfeição para ser pai e mãe. Eles não têm esse manual. Eles não recebem isso. E onde é que eles buscam isso? Nos referenciais. Os referenciais. Como é que foi a família? Como é que foi a cultura? Como é que era a religião? Como é que o pai tratava? Como é que a mãe tratava? Como é que era o modelo? E eles carregam esse modelo. Mesmo às vezes não querendo, mesmo às vezes repudiando aquela criação. Às vezes eles criam um efeito contrário. Eles acabam deturpando a educação, justamente tentando buscar o contrário do pai e da mãe. Né? Estou olhando para o lado que estou vendo aqui o retorno aqui do monitor para ver se eu não estou perdendo enquadramento. Então veja aqui, as pessoas ficam buscando esses referenciais. Às vezes sabem disso, fazem propositalmente, invertem o referencial, e pode ser negativo ou pode ser positivo. Às vezes, inconscientemente, só reagem. É aquela velha história. Ah, eu crio meu filho assim porque eu fui criado assim. Apanhei, não morri, estou aqui. Né? Sofri, ficava de castigo, então não morri. Estou aqui vivo, educado, mas não vê no próprio espelho, né? A própria imagem no espelho, o jeito. Triste, bravo, a visão da vida negativa, que tudo é sofrimento, tudo é dificuldade. Então, às vezes tem, por exemplo, homens que crescem e têm dificuldades mais tarde de ser uma pessoa com potencial, porque não consegue alcançar o potencial do pai, porque o pai reprimia, querendo. Às vezes o pai tem um desejo tão forte que o filho seja alguém forte também, ele tem medo que o filho fracasse, que ele tenta imprimir aquela força, porque é o referencial que ele teve do pai. Às vezes a mãe é a mesma coisa, às vezes a mãe tem o lado da superproteção, que tenta imprimir aquela superproteção, mas aí coloca tanta proteção que o filho não sabe reagir às coisas da vida e cresce com diversos tipos de problemática de enfrentar. Ele não consegue enfrentar qualquer tipo de desafio simples, como conversar com alguém na rua, num ponto de ônibus, pedir uma informação. Por quê? Porque tem vergonha, tem medo
tem uma série de situações, porque quando era criança diziam, não fale com as pessoas na rua, tome cuidado, olha os bandidos, olha isso, olha aquilo, olha lá fulano que morreu, que foi sequestrado. O pai, mesma coisa, imprimindo certas situações, às vezes reprimindo a filha, às vezes reprimindo o filho, né? Dizendo para o filho, não seja mole, não seja isso, olha, seu banana, seu mariquinhas, né? Palavras que vão distorcendo a vida da pessoa, criando distorções na vida dela. E a pessoa cresce com todos aqueles referenciais deturpados e, veja, por olhar para o pai e a mãe e ver a figura mestra, porque ela tem a crença que o pai e a mãe são a figura mestra, a sagrada família, eles acreditam que o que o pai e a mãe falam é verdade, porque se veio do pai e a mãe, tudo é verdade. Né? Então, são situações que nós temos que pensar. Então, o pai e a mãe também foram criados sem manual. E veja que é uma avalanche, uma repercussão, um efeito dominó de pessoas sendo criadas sem manual, com referenciais antigos que vão passando de um para os outros. E alguns tentam melhorar, alguns não tentam, porque pensam, simplesmente é assim, pronto. Estou aqui, estou vivo, mas não vê as outras repercussões que causam. Então, o que a gente faz em consultório é sempre orientar, fazer trabalhos terapêuticos para você entender que você pode se desligar dos referenciais negativos. Não é uma questão de esquecer o pai, esquecer a mãe, desvalorizar o pai, desvalorizar a mãe, ou transformar eles em algum tipo de monstro, não. É você ressignificar, entender os referenciais, entender o contexto da história do pai e da mãe para entender por que você foi tratado desta ou daquela forma. E aí olhar para eles com descendência também, com amor, com entendimento. Né? Então é uma forma de você viver. E, quem sabe até, sim, por que não? Perdoar, entender a forma que foram criados, foi a forma que eles levaram à frente e eles não tinham manual. Eles não tinham formação especial, nunca estudaram sociologia, educação familiar ou filosofia para entender certas coisas, assim como você. Será que você hoje é perfeito como pai, como mãe? Talvez você também tenha tantas falhas quanto eles tiveram. Só você não pensou sobre isso ainda. Mas a gente nós tentamos com um carinho, com um amor, ou às vezes do jeito bruto, né? Tentar com... E esse jeito bruto que eu falo, gente, é muito mais medo do que qualquer outra coisa. Medo que o filho fale, medo que o filho não sobreviva. É quase um instinto animal, do animal que quer que o filho sobreviva na selva. Tá? Mas veja que todas essas coisas é para você entender e perdoar um pouco mais os pais e se desconectar dos referenciais negativos, entendendo que você não precisa mais ser influenciado por esses referenciais. Você é um adulto forte, você sobreviveu, você pode daqui para diante ser feliz, seguir em frente e fazer muita coisa boa, esquecendo aqueles referenciais. Hoje você é outra pessoa, outra pessoa. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Muita paz, muita luz. Até a próxima.